Uma boa noite a todos. Vamos então dar início às nossas atividades da noite. Vamos iniciar com uma mensagem. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concebeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Então, com esta mensagem, Carlos Torres Pastorino, vamos então fazer a nossa prece. Vamos nos harmonizarmos. Vamos nesse momento rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre amado, esses trabalhos sobre a tutela do nosso amado Pai Francisco, nosso patrono, nosso regente, que nos orienta, nos ilumina a todos, a toda essa família, que através do nosso mentor, responsável por essas atividades da noite, nos inspire, nos abençoe, nos ilumine, e que possamos ter um ambiente de muita paz, de muita harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo. A todos que estão nos seus lares acompanhando, vibrando positivamente conosco. Assim, então, neste clima, damos início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então, pedindo desculpa aos irmãos que na semana passada deu um problema com a internet e aí não deu para transmitir o estudo. Então, nós vamos retomar da onde a gente parou, para não ficar um buraco, né, no estudo. Então a gente está no capítulo 6 e a gente terminou o item, o subitem as leis e as forças. E aí depois a gente retomou com a criação primária. Então a gente vai retomar para dar continuidade. Então o subitem, o item 12, a criação primária. Vai ver? Após termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que originou os mundos e os seres. Em seguida, desceremos a criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo como ponto de partida e como unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Então, o item 12, a gente estudando que o universo é regido por leis. E aí, então, agora a gente vai... O benfeitor aqui, o Galileu Galilei, ele vai então falar mais em particular a criação da Terra. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais que uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de qualquer medida sob o ponto de vista da duração, compreenderemos que, para a eternidade, não há começo nem fim. Por outro lado, se fizermos uma justa ideia, ainda que necessariamente muito imperfeita, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e que exista sempre. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos houvessem nascido, a eternidade
incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço tão eterno quanto ela. Então, antes da ciência ter dito que aí o universo surgiu da explosão do Big Bang, e que para o universo ainda eles não têm a noção de que o universo é infinito. Mas então, antes de tudo isso, Deus já tinha criado, né? Antes de a gente se imaginar que a gente era um espírito imortal em evolução, o universo já tinha sido criado há muito tempo, e que Deus está sempre criando isso incessantemente e não para, né? Com essa criação. Então vamos para o item 14. Quer que eu leia 14? Sendo Deus por sua natureza de toda a eternidade, criou desde toda a eternidade, e isto não poderia ser de outro modo, pois a qualquer época longínqua a que nós recuemos pela imaginação, os limites supostos da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Pensem bem nesta ideia. Uma eternidade ao longo da qual as divinas Hipóstase, aqui tem uma nota de rodapé 56, né? O vocábulo hipóstase apresenta vários significados. No âmbito da filosofia, é sinônimo de substância, o que há de permanente nas coisas que mudam, e que é o suporte sempre idêntico das sucessivas qualidades resultantes das transformações. Então, a hipóstase é uma substância que é sujeita a modificações, né? Transformações. E aí depois tem ali as volições. A volição é o ato pelo qual a vontade se determina alguma coisa. Então, uma eternidade ao longo da qual as divinas hipóstases... Não, só um pouquinho. Ali estava ali hipóstases, as volições infinitas teriam permanecido ocultas em muda letargia. Eu estava lendo? Quer continuar? Não, pode ler. Teriam permanecido ocultas em muda letargia, inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá a vida aos seres. De mutismo indiferente para o Verbo que os governa. De esterilidade fria e egoísta para o Espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina em sua perpetuidade sobre a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo às ondas de luz que vão se espalhando para todos os lados. No espaço. Do mesmo modo, o universo nascido do Eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, faça-se a luz, do início. Então aqui está dando referência lá de Gênesis de Moisés, né? Quando lá diz Deus diz faça-se a luz, e a luz se fez. Vamos para o item 15. Portanto, o começo absoluto das coisas remonta a Deus as sucessivas aparições dessas coisas no domínio da existência. Constitui a ordem da criação perpétua. Que imortal poderia dizer que as magnificências desconhecidas e soberanamente veladas sobre a noite das idades,
que se desenvolveram nesses tempos antigos em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Nessa época primitiva em que a voz do Senhor fazendo-se ouvir, os materiais que deviam no futuro se agregar simetricamente e por si mesmos para formar o templo da natureza, encontra-se subitamente no seio dos vocábulos infinitos. No momento em que essa voz misteriosa, que cada criatura venera e estima como a voz de uma mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram, para vibrarem juntas e modular o concerto dos céus imensos. Essa perfeição do universo que Deus faz, né? O mundo na sua primeira origem não foi criado na sua virilidade, na sua plenitude de vida, não. O poder criado não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua própria formação, a matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento aos turbilhões, às aglomerações desse fluido difuso, a amontoados de matéria nebulosa que se dividiram por si mesmos e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis do espaço diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Está falando dessas nebulosas, essa nebulosa que eles se dividiram, né? E aí então geraram essas regiões incomensuráveis do espaço, diversos centros de criações simultâneas e sucessivas. Então aqui diz as aglomerações desse fluido difuso, né? Amontoados de matéria nebulosa. Por causa das forças que predominaram sobre um ou sobre o outro e das circunstâncias posteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos, em princípio, e em forças atuantes, começaram desde então sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, só cresceram com extrema lentidão ou se dividiram novamente em outros centros secundários. Pode ler um pouco. Item 16. Reportando-nos somente a alguns bilhões de anos, aí tem uma nota 58, no texto original o comunicante usou a expressão milhões de séculos, de acordo com os estudos geológicos atuais. Sabemos que nosso planeta foi criado há aproximadamente 5 bilhões de anos, razão pela qual fizemos a substituição na presente edição. Então essas notas dos revisores aqui é muito bom, né? A gente comentou que eles já puxam, já traz para os dias atuais. Então Kardec tinha, na época de Kardec, ele falou no texto original milhões de séculos. Então aqui eles colocam bilhões de anos. Anteriores à época atual, nossa Terra ainda não existe. Nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária. E, no entanto, verificamos que esplêndidos sóis já iluminam o espaço. Planetas habitados já dão vida
e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana, que as prodigiosas produções de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desenvolvem, sob outros olhares, os quadros da imensa criação, que, digo eu, já não existem mais os esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do poder infinito. E nós, pobres seres pequeninos que surgimos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. Essas nebulosas, que mal percebemos nos mais distantes pontos do céu, são aglomerado de sóis em via de formação. Outras são via-lácteas de mundos habitados. E outras, finalmente, a sede de catástrofes e de perecimento. Saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e posteriores, que a criação universal não é apenas para nós e que não devemos reservar essa palavra à formação isolada do nosso pequeno mundo. Então aqui novamente ele diz que quando o planeta foi criado, já tinha sido criado muitos outros, né? E as nebulosas, né, que são lençóis ali de formação de novos sóis, novos planetas. Então uma infinidade de mundos, né? E que seria uma ignorância nossa achar que o nosso pequenino mundo, um planeta de quinta grandeza, seria um planeta, né, que estaria no centro de tudo, né? Então aqui ele fala sobre essa infinidade, né? É isso aí. Então vamos para a criação universal, agora outro subtítulo, 17. Após haver recuado tanto quanto nos permite a nossa fraqueza em direção à fonte oculta de onde provém os mundos, com as gotas de água que se originam de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, além disso, a eterna geratriz. Essa substância que dá origem às esferas siderais, absolutamente, não desapareceu. Essa potência não está morta, uma vez que ainda dá luz incessantemente a novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro eterno. Aqui ele fala da matéria cósmica primitiva. Esse benfeitor Galileu Galilei, na época, ele deu um nome de, ou para nós, como muitos conhecem, fluido cósmico, né? Aqui ele fala de matéria cósmica primitiva, que é, como a gente já comentou bastante, que é o que dá origem de tudo, né? Das coisas materiais, com exceção do espírito imortal, né? Não é criado dessa matéria cósmica, né? Que o espírito, quem criou foi Deus. Como foi criado a gente não sabe, né? Ainda. Essa centelha, né? O princípio inteligente. Mas essa matéria cósmica aqui é o todo que está no universo, que todos nós estamos mergulhados nele, né?
E aí então daí que se é modificado como ele diz aqui, não está morto, e tudo é criado e é modificado através desse fluido cósmico, né? Conforme a evolução do planeta, ele é então modificado, ele é mais sutil do que um planeta onde as coisas são mais densas, né? Menos evoluído é mais denso, mais evoluído é menos denso. Então tudo é transformado, né? Tudo é transformado a partir dessa matéria cósmica. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado lá onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades do espaço, nada mais é que a substância primitiva em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Aí tem uma nota 59, essa é a nota do autor, nota de Kardec. Se perguntassem qual é o princípio dessas forças e como ele pode se encontrar na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica nos oferece muitos exemplos de fatos como esse. A elasticidade que faz estender uma mola não está na própria mola, ou seja, não depende do modo de agregação das suas moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. Então aqui ele está falando, né, sobre as diversas modificações de matéria. E como que um material tem mais elasticidade que o outro é mais denso, né, mais rígido. Né, tudo é transformado, é modificado. Eu quero abraçar os irmãos que estão participando, aproveitar, minha mãe está participando, sinta-se abraçada. A irmã Rosângela Campos também, um abraço, muita paz, né? Que agradecemos pelas participações e podem participar, somar, trazer suas dúvidas ou comentários, é muito importante, viu, gente? É um estudo aberto. Então vamos para o item 18. Esse fluido penetra todos os corpos como um imenso oceano, e nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres, perpetuando em cada mundo conforme a sua condição. Princípio em estado latente, que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, uma vez que existem muitos outros reinos naturais de cuja existência sequer suspeitamos. Aí tem uma nota de rodapé 60, nota dos revisores, que na época de Kardec ele diz assim, que ele conhecia somente os 3 reinos, né? Ele coloca lá o mineral, vegetal ou animal, né? Ou qualquer outra. E aqui então para os dias de hoje eles trazem atualmente a biologia classifica os seres vivos em 5 reinos, né? A saber, a monera compreende as bactérias e algas azuis, as protistas, protozoários, o fungo, todos os fungos, plantae e metafita, ou ainda vegetalia, todos os vegetais, e animalia ou metazoa, todos os animais. Os vírus não se enquadram em nenhuma das classificações, por não atenderem a todas as características inerentes aos seres vivos. Então aqui atualmente, né, a ciência então descobriu, né, pesquisou que tem então esses 5 reinos, né? Então antigamente tinha só esses 3 básicos, né? E os vírus que não é considerado ainda reino, né?
ainda, né, que a ciência não conseguiu desenvolver, né, estudar. Então pode continuar, né? Sabe, em virtude desse princípio vital, universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm a soma dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião se agrupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. É importante que nos compenetremos desta noção. A matéria cósmica primitiva está revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas também do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se manifestam as condições de existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Aqui ele fala da matéria cósmica, né, que está revestida não só das leis, então ele age sempre conforme as leis, né, divinas, em todos os mundos habitados, né, mas também do princípio vital universal. Né? Então aqui ele já fala sobre o princípio vital, né? Não mais aquela tese fluidista que tinha antes, né? Que o Kardec, essa aqui é a última obra de Kardec, então ele aperfeiçoou, né? Foi aperfeiçoando seus estudos. E aqui ele não fala mais, como muitos conhecem, não fala sobre fluido, né? Vital, mas de princípios vitais, né? Que está conforme os seres em todos os planetas, né? Assim se efetua a criação universal. É exato, portanto, dizer-se que, uma vez que as operações da natureza são a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria incessantemente e sempre criará. Aqui novamente ele fala, né, ele ressalta que Deus está sempre criando e que nunca vai parar de criar. Não se aposentou, nunca vai parar, né? Sempre trabalhando. Até aqui, porém, temos silenciado sobre o mundo espiritual, que ele também faz parte da criação e cumpre seus destinos seguindo as augustas prescrições do Senhor. E aqui está falando bastante sobre coisas materiais, né? Sobre mundos, né? Planeta, criação, coisas materiais, né? Ele não falou sobre as criações também que tem no mundo espiritual, né? Também existem criações, existem também planetas, cidades, sei lá o que existe, muitas colônias, né, no mundo espiritual, né? E a gente nem se dá por conta aqui, encarnados, né? Eu não posso dar mais que um ensino bem restrito sobre o assunto de modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões que me foi permitido aprofundar. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que se mostram humildes perante Deus, eu direi, suplicando-lhes que não baseiem nenhuma teoria prematura sobre as minhas palavras. O Espírito só recebe a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus atos destinos. Após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte seu augusto cunho que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Então aqui o Galileu lá na época dele, ele foi bem restrito, né? E com toda a humildade, tudo ele diz ali, né?
Ele diz, tendo em vista a minha própria ignorância, que ele não pode falar sobre como foi criados os espíritos, né? Então, mesmo o espírito superior ainda, ele não tem conhecimento ainda disso, né? Como foi criado. Só já um espírito como Jesus, já que ele tem, já sabe como é que funciona tudo, né? E ele diz, né, e devo me calar ainda sobre certas questões que me foi permitido aprofundar, né? Então tem certas coisas ali, teve como a gente sabe, né, o espírito de verdade que ele orientou toda a codificação, todo o trabalho, né? Sob a supervisão dele, também tem muitas coisas que não foi permitido a ele falar aqui, né? Com certeza ele tinha muito mais conhecimento, mas para a nossa evolução, por enquanto, ele não pode, ficou restrito em dizer, né? E aí então ele fala, né? O que ele pode dizer, né? Para nós, o que a gente entende sobre isso na doutrina espírita, que a gente estuda, né? Que estão nas obras básicas, e aqui, como no livro A Gênesis também está, é que nós somos criados simples e ignorantes, que está no livro dos Espíritos também, né? E que antes de a gente ter desenvolvido o nosso espírito, como ele diz aqui, um espírito já com E maiúsculo, ou seja, adentrando ao reino nominal, a gente então teve várias experiências anteriores nos reinos inferiores, né? Que o princípio inteligente foi evoluindo, foi crescendo, passando por experiência, até chegar ao reino nominal. E ele diz aqui, ó, né? Teoria prematura sobre minhas palavras. O Espírito só recebe a iluminação divina. Então, ou seja, ele dá vida àquele átomo primitivo, né? Ele ilumina aquele átomo, coloca uma centelha divina. E ele diz, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus altos destinos após haver passado pelas séries, né? Divinamente fatal dos seres inferiores, que a gente comentou antes, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. Então, a partir do momento que ele passa pelos reinos inferiores, ele adentra o reino nominal, já é um espírito com E maiúsculo, que começa então a trabalhar, né, o seu livre-arbítrio e a sua consciência, né? Aí então ele já é, como diz aqui, é uma individualidade, né? Então ele é uma individualidade a partir do momento que ele tem consciência, né, das leis que deve cumprir, que deve praticar as virtudes, né? Aí então já é uma individualidade. E ele diz, é somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte seu augusto cunho que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Entendeu? Então ficou bem claro aqui, né? Então a gente passa por várias experiências até ter a consciência que a gente já tem hoje para entender, né? Que a gente está aqui para evoluir, para crescer. Muitos ainda têm a sua consciência não dispersa, estão dormindo ainda, né? Estão em latência, lá às vezes estão dormindo, aguardando a sua consciência despertar, né? Para a realidade da vida. A gente sabe que tem muitos que dormem ainda, Joana de Anjos comenta, os espíritos que dormem ainda, né? Que ainda não acordaram, não despertaram para a verdadeira realidade da vida, né? Mais uma vez vos peço, não elaboreis sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes me calar sobre questões tão elevadas, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor e desvirtuar o sentido dos meus ensinamentos e a vos lançar, por culpa minha, nos labirintos emaranhados do deísmo ou do fatalismo. O que é deísmo? Pode pesquisar para nós, pessoal. Vamos ver o que é. Vamos pesquisar para ter certeza o que é o deísmo, né? Ismo eu sei que é culto, né? Culto. Cultuar alguma coisa.
doutrina que considera a razão como uma única via capaz de assegurar as existências de Deus, rejeitando para tal fim os ensinamentos ou a prática de qualquer religião organizada. O deísmo difundiu-se principalmente entre os filósofos enciclopedistas e foi o precursor do ateísmo moderno. Do deísmo ou do fatalismo. Entendeu? Então agora vamos para outro subtítulo. Então, os sóis e os planetas. Item 20. Ora, aconteceu que em um ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Aí tem uma nota de rodapé 61. Nebulosa é uma nuvem de poeira e gás no interior de uma galáxia. Aí tem algumas fotos aqui que eles dão referência, que nessa obra aqui tem mostrando as nebulosas, né? Vamos ver se dá para nós visualizar alguma coisa aqui. Mas dá para pesquisar na internet, né? Quem quiser se aprofundar. 674. Lá no final dessa obra da CELD eles colocam várias fotos. Vamos ver aqui, 74. Aqui tem umas fotos, ó. Vamos ver se dá para visualizar alguma coisa. As fotos de nebulosas, ó. Tá vendo aí? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó. Tem mais imagens, ó. Que no PDF não tem, viu? Só na obra daí, ó. No PDF, que é gratuito, já não tem, né? Então é uma nota dos revisores. Então a nota dos revisores é bom porque eles traz, né, atualizações importantes, explicando para os dias de hoje, né? Então a nebulosa, quando ele fala que nebulosa, então ele diz aqui, ora, aconteceu que em um ponto do universo perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou. Então essa matéria cósmica se condensou, então ela se transformou sob a forma de uma imensa nebulosa, né? Ou seja, então se transformou numa uma imensa nuvem de poeira e gás no interior de uma galáxia. Bem que interessante, né? Então vamos continuar ali. Essa nebulosa estava ainda animada das leis universais que regem a matéria em virtude dessas leis, e particularmente da força molecular de atração. Aí tem uma outra nota 62, né? Atualmente a força de atração molecular a que se refere o espírito Galileu é denominada pelos astrofísicos de colapso gravitacional. Então outra nota dos revisores. Então seria essa força que o Galileu se denomina para os dias de hoje, os astrofísicos denominam de colapso gravitacional. Essa força molecular de atração. Então, ou seja, uma atração, né? Uma atração. E particularmente da força molecular de atração, ela assumiu a forma esférica, a única que uma massa de matéria isolada no espaço poderia assumir primitivamente. Então, formando sempre uma esfera. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Nós falamos do conjunto da nebulosa, que é uma forma lenticular. Olha, está se referindo a uma forma que começou a ficar um movimento mais lento, né? Ele foi se modificando ali, né? Sempre em movimento circular, ó. Em direção ao centro. Então ele fica girando assim como se fosse
uma esfera assim, aspiral, vai girando até ir para o seu centro, né? Vai girando assim. Isso ele está se referendo dos conjuntos de nebulosa, né? Ou seja, então é como se fosse formado numa forma de espiral, né? E aí vai se formando, então, dentro dessas espirais, dentro dessas nebulosas, como diz, com esse conjunto de planetas, né? O Inter 21. E agora é o 21. Como consequência desse movimento de rotação, novas forças surgiram. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendendo a atrair todas as partes para o centro. Então a força centrípeta ela atrai as forças para o seu centro, a centrípeta. A segunda, a centrífuga, tendo a afastá-las dele. Ora, com o movimento se acelerando à medida que a nebulosa se condensa e com o seu raio aumentando à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predomina sobre a atração central, ou seja, sobre a força centrífuga. Então ele fica trabalhando dentro dessas forças aí de atração, né? Uma que atrai e outra que afasta. Assim como o movimento muito rápido de uma funda. 63 funda, né? Muita gente conheceu funda, né? É o chamado também, muitos conhecem como bodoque, né? É uma lançada de couro ou de corda para lançar pedras ou outros projéteis ao longe. Muitos já conheceram, já levaram algumas surras por aí por causa dessas fundas aí, né? Já fez alguns estraguinhos aí também. Assim como o movimento muito rápido de uma funda lhe arrebenta a corda e deixa o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel formou uma nova massa isolada da primeira, porém ainda submetida ao seu domínio. Essa massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, transformou-se em um movimento de translação em torno do astro solar. Por outro lado, o seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação em torno do próprio centro. Aqui continua falando dessa transformação de movimentos, né? Em torno do Sol. Então vamos para o 22. Vamos aqui abraçar alguns irmãos que entraram aqui, né? Agradecendo a participação, a presença, o Ederson, o Vitoriano Medeiros, seja muito bem-vindo. Né? Trazem seus comentários, suas participações, que é muito importante para nós aqui. E para quem está conhecendo os estudos pela primeira vez, a gente está sempre estudando, né? Toda terça, essa obra Gênesis. E como a gente disse antes, lá no início, né? Quem quiser buscar os estudos anteriores, aqui a gente apenas se coloca com apenas humildes instrumentos, né? Desses estudos. E ninguém aqui, ninguém é professor, né? Doutor, nada, a gente só... né, procura acompanhar aqui a obra, e essa parte a gente sabe que é uma obra muito delicada, né, uma obra bem... Mas é a questão de conhecimentos, de curiosidade, né, de a pessoa adquirir mais conhecimento sobre essas questões, né, que muitos não estudam sobre isso, né, que a gente procura não... Nós aqui a gente não se aprofunda muito, mas quem quiser se aprofundar hoje tem, né? Tem bastante meios, né? Tem a ferramenta do Google, tem bastante informações, né? Que a pessoa pode, se tiver curiosidade, ela pesquisa ali, né? Que vai ter mais informações, né? Então, só para nós manter essa sequência dessa obra, né? Que nosso objetivo aqui é mais a parte moral, né? Filosófica, moral da doutrina espírita, né?
Então a gente procura trazer aqui o que o Espírito traz para nós, né? E é importante, como foi comentado antes, as notas de rodapé que tem nessa obra é muito importante, que esse livro é da editora Celt, que é uma tradução da primeira edição, primeira a quarta edição da obra Gênesis, né? Lá original de Kardec, que é da primeira edição, né? Lá da editora Celt. Quem quiser tem o PDF gratuito para acompanhar, que nem a nossa irmã. Eu tô com a obra física aqui, né? E a irmã tá acompanhando ali pelo computador, ali a obra, né? Eletrônica ali no PDF. Então tem gratuito. Tem lá, acho que foi colocado lá no Facebook já também, né? Vai ter que voltar, de repente quem quiser a gente coloca ali, pedem aí, ou botem na internet ali, né? Coloca ali a obra Gêmeos, né? Editora Celt, já vai aparecer o PDF ali para quem quiser acompanhar junto conosco os estudos, né? Toda terça-feira. Então tá, onde é que a gente parou aqui? No item 22. Item 22. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica. Mas com o calor inicial gerado pelos seus diversos movimentos, só arrefecendo com extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever irá reproduzir-se muitas vezes e durante um longo período, até que essa nebulosa tenha se tornado bastante densa, bastante sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações de sua forma, que lhe são impressas sucessivamente pelo seu movimento de rotação. Assim, a nebulosa original não terá dado origem a apenas um astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, provenientes dela pelo modo de formação descrito acima. Ora, cada um desses mundos revestido como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará em seguida novos globos, que gravitarão desde então ao seu redor, assim como ele gravita juntamente com seus irmãos em torno do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que dependente do seu astro gerador. Então, como a gente viu antes, essa nebulosa geratriz que vai gerar toda a formação de muitos outros sóis, né? Planetas, como diz aqui. E como a gente viu antes que essa nebulosa é uma poeira, né? De gás, então ela vai trabalhando dentro dessas forças geratrizes. E como diz ela vai esquentar, né? E vai arrefecendo com lentidão e que vai formando muitos planetas, né? Vai formando muitos sóis, né? Esse arrefecimento. É bem interessante. Aí vai formando muito. Aí então vai se criando, né, esses planetas, né? Nesse turbilhão, né? Infinito. Esse turbilhão infinito que é o universo. Aí ele vai em forma de espiral, ele vai girando, vai se esquentando, vai formando novos planetas, né? É uma coisa de louco, né? Mas é assim que funciona, né? Mais ou menos isso. Então vamos para o item 23. Os planetas são, portanto, formados de massas de matéria condensada, mas ainda não solidificada, destacada da massa central pela ação da força centrífuga, e tomando em consequência das leis do movimento a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que eles conservam. Um desses planetas será a Terra, que, antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, dará origem à Lua, pelo mesmo modo de formação astral ao qual ele deve a sua própria existência,
A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza está protegida sob todas as asas da providência divina, corda nova na harpa do infinito que deve vibrar no lugar que lhe cabe, no concerto universal dos mundos. Então sempre criando, né? Vai, como diz aqui, né? Ele vai, ainda não, esses planetas ainda não totalmente solidificados, eles vão então se condensando aos poucos e vai formando então vai criando uma forma sempre de esfera, né? Elíptica, né? Então sempre redondinha, né? Nunca na forma de um ovo oval, né? O interessante é que fica sempre redondinho. E da criação por exemplo, do nosso planeta Terra, que deu origem então à criação da Lua junto com o planeta Terra. Então, como ele não foi totalmente solidificado, que ele estava ali muito quente, né? E criando aquela forma esferoidal, e aí então que vai surgindo vai sobrando, né? Ele vai girando e vai sobrando matéria, e dessa sobra de matéria do planeta, e aí então ele vai formando a Lua, que está junto com o planeta Terra. É bem interessante. E aí então, porque o próximo subitem agora, o subtítulo que nós vamos estudar agora, que é os satélites, que então nós vamos estudar sobre a Lua. Então aqui fala bastante sobre satélites, né? O benfeitor fala dos satélites de outros planetas. Eu fiz aqui, eu busquei um resumo, tá? Para nós buscar ali os principais tópicos sobre o que são satélites. E que principalmente o nosso satélite, que é a Lua, né? Então os outros planetas são mais ou menos parecidos, cada um vai ter os seus satélites. Muitos outros vão ter muitos satélites, né? O nosso planeta Terra ele tem apenas um satélite, que é a Lua. Outros planetas vão ter mais satélites, e que o benfeitor vai falar bastante aqui. Mas então eu busquei um resumo, tá, sobre os satélites para nós. Então, como o título é astronomia, como a gente comentou, a gente procura trazer para os dias de hoje, né? Então, vamos fazer um resumo e procurar explicar da melhor forma possível, principalmente o nosso satélite, né? Que é a Lua. Então você, por gentileza, fecha, minimiza ele aí e vai na tela principal. Vai na tela principal lá do computador e vai ali onde eu botei ali sobre a Lua, uma matéria da revista super interessante que a gente trouxe. Aí você pode ler. Então vocês, quem quiser, tiver curiosidade maior, leiam no original, tá, gente, aqui. E então a gente fez um resumo bem bacana, buscou a matéria de uma revista mais atual, super interessante, tá? Para nós procurar saber mais sobre o nosso satélite. E se a Lua não existisse? Os dias durariam só 4 horas. Você envelheceria mais rápido e o Natal não existiria. Entenda. Por Alexandre Vesrini Ignacy, revista super interessante, de 16 de novembro de 2017. Publicado em 26 de fevereiro de 2011. Está lá na internet, quem quiser, tá? A Lua freia a rotação do planeta. O satélite nasceu há mais de 4 bilhões de anos, quando um asteroide do tamanho de Marte caiu aqui. Os estilhaços da pancada foram parar no espaço e se juntaram para formar a Lua. Nessa época, a Terra girava 6 vezes mais rápido que hoje, ou seja, os dias duravam só 4 horas. Mas aí, o nascimento da Lua mudou tudo. A gravidade dela começou a diminuir o ritmo da rotação. O fenômeno é difícil de visualizar, mas funciona assim.
A força das marés cria um atrito entre a água do mar e o leito do oceano. Atrito gera calor, igual a quando você esfrega as mãos. Mas esse calor não vem do nada. Quando ele se dissipa, faz com que a própria Terra perca energia e passe a girar mais devagar. O efeito disso é que cada ano a rotação da Terra fica 2 milésimos de segundo mais lenta, o que significa dias 2 milésimos de segundo mais longos. Daqui a bilhões de anos, esse efeito vai parar. Quantos anos? Há bilhões de anos. Não diz quantos. Daqui a bilhões de anos, esse efeito vai parar. A Lua está se afastando da Terra a uma velocidade de 4 centímetros por ano. Sua influência por aqui diminui devagar e sempre. Aí, quando ela estiver longe o bastante, já vai ter feito os dias ficar 48 vezes mais longos do que hoje. Será tanto tempo de sol durante o dia que a temperatura vai bater nos 400 graus centígrados. Pouquinha coisa, hein? Como acontece em Vênus. Bah. Ruim? Sem a Lua seria pior. Veja melhor as 5 consequências mais importantes. A Lua. Primeira. As marés ficariam 1/3 mais fracas. Só a gravidade do Sol puxaria o mar. Desse jeito, a vida complexa poderia não ter migrado dos oceanos para a Terra. Nossos ancestrais eram anfíbios que viviam em pântanos formados pelas marés. Viu que interessante isso aí? Então é uma matéria bem interessante mesmo que traz de 2017, né? A diferença de 2017 para 1868, né? Eles tinham uma outra visão, né? Hoje, quanta coisa está acontecendo, o cientista nos traz, né? E aí, então, sem a Lua, vê a importância da Lua, né? Porque a ideia, eu queria saber para que serve o satélite, né? Qual é que é a importância dele? Tem o segundo. O conceito de mês não existiria. Dividimos o ano em meses porque é aproximadamente o tempo que a Lua demora para dar uma volta na Terra. E os meses têm, em média, 4 semanas por causa das 4 fases da Lua. Sem ela, nossos ancestrais só teriam o Sol e as estrelas para contar o tempo. O planeta giraria mais rápido. O problema é que a rotação do planeta é o que faz os furacões girarem. Com a velocidade mais alta, eles se formariam mais rápido e causariam tempestades mais frequentes e devastadoras. 2 horas de sol, 2 horas de noite e pronto. E um ano teria 2,91 dias. Era assim antes da Lua surgir. No mundo real, com ela sobre a nossa cabeça, freando a Terra, um ano terá só 7 dias e meio daqui a 4 bilhões de anos. Já pensou? 7 dias. Em um ano. Já pensou como vai acelerando, né, o tempo? Vamos morrer rapidinho. Vê que interessante essa matéria, né? Que aqui quem lê no original não fala esses dados aí, né? São interessantes. Item 4. Você envelheceria mais rápido. Bom, não dá para saber como seria a vida com dias de 4 horas. Boa parte dos seres dorme à noite e fica acordado de dia ou vice-versa. Acelerar essa alternância equivale a fazer o corpo funcionar com mais velocidade, ter um metabolismo mais rápido. E é lei, quanto maior o metabolismo, menor o tempo de vida. Poderíamos chegar aos 20 com um corpo de 60.
Imagina só, né? Ia ser Daí engraçado. quem tá se cuidando aí pra não envelhecer, imagina envelhecer num tapa. As plásticas não iam durar nada, né? Nem iam fazer, na verdade. Não ia. Que lucro tu ia ter em pouco tempo? Tu vê que interessante que muita gente não sabe sobre essas coisas, né? E só vê a lua, olha, que bonita, que bela, que tal, mas não sabe pra que serve, pra que serve a lua, né? E a gente buscar, então, se aprofundar, trazer as informações, né? Pesquisar, não, pra que serve esse satélite nosso, principalmente, né? Olha a importância dele, né? Tem o quinto e último. A data em que cada estação do ano começa mudaria sempre, que determina as estações e a inclinação da Terra. E quem deixa essa inclinação estável é a Lua. Sem ela, o planeta bambearia. Então, um dia seria inverno e o outro seria verão. E não existiriam datas comemorativas ligadas às estações, como o Natal, que era uma festa para marcar as noites mais longas do ano do hemisfério norte, e que em milênios depois acabou adotada pela Igreja Católica como a data do nascimento de Jesus. Exatamente, quem determinou foi a Igreja Católica, né? E que para nós espíritas a gente não sabe qual é o dia exato, né? Mas que não vem ao caso, né? Porque agora tu vê a importância, né? Imagina que como ia ficar desregulada a temperatura, tudo, né? O ambiente, um dia um calorão, outro dia um frio de congelar, já pensou? Se muita gente já reclama do nosso tempo, imagina sem a lua, então, né? Então, Então ali foi uma matéria bem legal, bem bacana, né? E aí leiam aqui no original que ele fala também sobre outros planetas, né? Que a gente não vai se aprofundar muito, que ele é bem longo também, né? Explica bastante, mas aí deu para nós entender bem, né? Principalmente para que serve o satélite, né? Para que ele serve, por que existe a Lua, né? Para nós, né? Que é o nosso satélite que a gente tem e que é tão importante para a vida, né? Que ele, ou seja, ele é o regulador de tudo, né? Sem ele ia ficar daquele jeito, como diz, tudo desregulado, né? Então é isso. Então vamos para agora um outro subtítulo, os cometas. Mas os cometas eu não fiz um apanhado assim, vamos ver daqui mesmo. Não fiz um resumo, busquei uma. Que os cometas, na verdade, muita gente já conhece, né? Já sabe que são, né, rochas, né, que estão suspensas por aí, né, no universo. Mas o mais importante era o satélite. Vamos ver então os cometas, item 28. Quer que eu leia esse? Astros errantes, ó, mais ainda que os planetas, que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra, para nos levar às regiões longínquas do espaço sideral. Então são viajantes, né? São astros que viajam, né? Não ficam como planetas que nem o nosso, né? No mesmo local. Porém, antes de explorar os domínios celestes com auxílio desses viajantes do universo, será bom fazer conhecer tanto quanto possível a natureza intrínseca dos cometas e o seu papel na organização planetária. Vamos para o item 29. Alguns viram nesses astros com longos cabelos, mundos nascentes elaborando no seu caos primitivo as condições de vida e de existência, que são dadas em partilha às terras habitadas. Outros imaginaram nesses corpos extraordinários mundos em estado de destruição, e para muitos a aparência incomum que apresentam foi motivo de considerações erradas sobre a sua natureza, a tal ponto que todos os consideravam, inclusive na astrologia judiciária, como pressagiadores de desgraça.
enviados à Terra, espantada e trêmula por desígnios providenciais. Então aqui ele coloca muitos, pensamentos, visões de que muitos têm, sobre o que serão cometas, Será que são só aqueles cometas, nem os desenhos que tem aquelas caudas, Cometa Halley, ou então muitos têm como desastres, como desgraça enviado por Deus ali para destruir, outras coisas, Chuva de meteoros, como chamam de cometas, Então vamos ler o item 30, quer ler o item 30? A lei de variedade é aplicada com uma tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos criariam tantos sistemas para comparar os cometas com os astros planetários e para vê-los apenas como astros em um grau mais ou menos adiantado de desenvolvimento ou de decadência. Entretanto, os quadros da natureza deveriam ser amplamente suficientes para afastar do observador o cuidado de procurar relações inexistentes e de deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, servindo de exploradores nos impérios solares. Uma vez que os corpos celestes de que estamos tratando são muito diferentes dos corpos planetários, eles não têm, como estes, a finalidade de servir de morada às humanidades. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, às vezes se enriquecendo no caminho, com fragmentos planetários. Reduzindo o estado de vapor ao unir nos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que espargem sobre os mundos terrestres. Então aqui é uma coisa interessante, que eles não têm a finalidade de servir de morada, como os sóis, planeta que a gente tem, Então são astros que viajam mesmo, E aí tem uma nota de rodapé 68, nota dos revisores. Segundo as pesquisas científicas mais recentes, asteroides, meteoroides e cometas seriam fragmentos oriundos da nebulosa. Então, nebulosa, que a gente já viu antes, que é aquela poeira cósmica, da qual o sistema solar se formou há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Os asteroides são corpos rochosos com cerca de 1000 quilômetros de diâmetro, ainda que a maioria seja muito menor. A maior parte deles orbita o Sol na faixa de asteroides, que se situa entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os meteoroides são pequenos pedaços de rocha, ou rocha e ferro, alguns dos quais não passam de fragmentos de asteroides ou cometas. Então tem uma outra foto lá no final da obra, ver foto na página 687. Vamos ver lá na 687, para os irmãos aproveitar e dar uma visualizada aí também. 687, vamos ver o que tem ali. Olha, esta imagem transmitida pela sonda espacial Galileu apresenta o asteroide Ida 243 e o seu satélite, confirmando que os asteroides podem ter satélites naturais. Também tem. Ida, o objeto maior na foto, tem um comprimento aproximado de 56 km e encontra-se no cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, como citado na obra. O número 243 refere-se ao fato de ter sido o 243, o número de 243, ele foi o asteroide a ser descoberto desde o primeiro, no início do século XIX.
O satélite de ida é o objeto menor, à direita. Então aqui o asteroide, ó. Esse aqui, ó. Olha aqui como é que ele é, né? Não de forma elíptica como o planeta, né? Mas deformado, ó. E mostrando que mesmo assim ele tem um satélite, né? Interessante isso. Então vamos para o item 31. Nós já estamos quase já. Se acompanhássemos com o pensamento um desses astros, quando ele se aproxima do nosso pequenino globo, para lhe atravessar a órbita e retornar ao seu apogeu. Então imagina, né, aquela rocha que a gente mostrou ali se aproximando, né, da nossa órbita, né? Aí tem uma nota 69, ó. Apogeu. Posição orbital apresentada por um satélite terrestre. A Lua ou satélite artificial, quando em sua revolução se encontra mais afastado da Terra. Nota dos tradutores segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa. Então, como diz aqui, então, ali como ele disse, se acompanhasse com o pensamento um desses astros, quando ele se aproxima do nosso pequenino globo, para atravessar a órbita e retornar ao seu apogeu, né? Que é a posição orbital dele, situado a uma distância incomensurável do Sol, para visitar com ele as regiões siderais. Nós transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais fértil imaginação mal pode conceber. Lá a trajetória elíptica assume a forma parabólica, e a marcha diminui a ponto de o cometa não percorrer mais do que alguns metros, no mesmo tempo em que no seu perigeu. Agora tem o perigeu. Então, o perigeu é o ponto da órbita de um astro ou satélite em torno da Terra, no qual ele se encontra mais próximo do nosso planeta, segundo o mesmo dicionário Hawais, da língua portuguesa. Percorreria milhares de quilômetros. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, vai exercer sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba entre seus próprios dependentes. E então as crianças espantadas da vossa pequenina terra aguardarão em vão o retorno que haviam prognosticado por meio de observações incompletas. Neste caso, nós que acompanhamos com o pensamento o cometa errante nessas regiões desconhecidas, nos reencontramos então com uma nova nação que os olhares terrenos não podem encontrar, inimagináveis para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para o seu pensamento, uma vez que ele será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, esse mundo deslumbrante dos vastos sóis que resplandecem no espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação, somente ali chegados, e que saberemos o que é a Terra. Então aqui fala dessa trajetória, né, essa marcha desses cometas, né? Então
então, ou seja, ao ponto desses cometas não percorrer mais do que alguns metros, né? No mesmo tempo em que no seu, como diz ali, no seu perigeu, né? Ou no apogeu. Ou seja, então eles chegam perto ali dos nossos astros, né? Desculpa, dos nossos satélites. Então ele está sempre viajando, ele passa bem alguns metros, imagina, perto ali do nosso satélite, que é a Lua, né? E segue as suas marchas, ali, seu trajetória, né? Sua trajetória. E como diz ali, né? A gente não tem que... Tudo isso regido por leis, né? E como muitos acham que é perigoso, que está chegando algum meteoro, algum cometa está chegando bem próximo da Terra, né? Então os cientistas eles conseguem, né? Estudar e ver que então muitos desses cometas ele pode chegar perto aqui de nós, né? E pode até anteceder, tal cometa está chegando próximo ao nosso planeta e já fica tudo já com medo, achando que vai colidir com o planeta, que vai destruir tudo, né? Então, a gente não tem que temer essas questões quando falarem sobre isso, que todo o nosso planeta, todo o universo é harmonioso, né? E é regido por leis que mesmo que esses cometas que viajam, né, que perambulam pelo universo, pelos sóis, eles podem aqui passar pertinho aqui da gente, né, do nosso satélite, como diz aqui, mas nada que vá comprometer o nosso planeta, né? Ou outros planetas, né? E como a gente sabe, tudo, claro, com certeza tudo vai ter uma vida útil, né? Como a gente já comentou, o nosso planeta vai ter uma vida útil, né? Ele vai ter bilhões de anos ainda, né, de vida, mas a gente sabe que um dia ele vai, toda a matéria ela vai se deteriorar, né? Ela vai durar um tempo, né? E aí então ela vai chegar ao seu fim. Mas Deus jamais vai, através, né, ele não precisa interferir diretamente na matéria, mas como tudo é regido por essas leis, por essas forças de atração, como a gente vê, de repulsão, né? Então ele pode vir ali, passar perto, mas não vai chegar perto, né? Não vai colidir com a Terra, né? Na verdade. Então é muito interessante isso, né? Outro ponto, então, esses cometas não há vidas, né, também, né? Não tem um fim útil de ter vidas, né? Então são viajantes, né? E que com certeza eles têm alguma utilidade, né, no universo, né? Senão não estariam viajando, né? Perambulando pelo universo, pelos sóis, né? Tudo tem uma utilidade. Então acho que aqui a gente pode, né, se não tem mais nenhum comentário sobre isso, a gente vai entrar em outro subitem, subtítulo, que é sobre a Via Láctea. Então eu sugiro que a gente inicie esse novo subtítulo no próximo encontro, né? Que a gente já estudou bastante coisa aqui hoje. Tem mais aí uns 10 minutos para terminar. E aí então a gente inicia esse subtema aqui na próxima, né? A gente pega ele do início direitinho, né? Ele tem começa no 32, 33, 34, 35 e 36. Então a gente fica, né, para nós estudar na próxima terça-feira, então pegar ele cheio, a Via Láctea. Então a gente termina um pouquinho, uns minutinhos mais cedo, né? Se não tem nenhum comentário. Nada, acho que a gente estudou bastante, viu bastante coisa interessante ali, né? Então tá. Então a gente convida a todos, vamos então agradecer novamente a presença de todos, né? A nossa irmã Fabíola também, sinta-se abraçada, um abraço, melhoras aí para ti, aí um bom retorno, aí, que possa retornar quanto antes aí, né? Da sua recuperação aí. Né, de volta a Francisco aí, né, os outros irmãos também que estão participando conosco aí, que a gente já abraçou também muitos, aqueles que a gente não abraçou também sinta-se abraçados, né?
E, então a gente faz o convite, vamos então fazer a nossa prece de encerramento e fica um convite então para a próxima terça-feira, às 19 horas e 45 minutos, estaremos aqui novamente para dar continuidade a essa obra magnífica que é a Gênesis, né? E principalmente estudando a obra da original de Kardec, que é a primeira edição, né? Da primeira à quarta, que ele foi fiel ali o que Kardec publicou, deixou para nós o seu legado, né? E muitos podem ter alguma, de repente, se tiver outras edições ali, não pode não ter aquela, vai ter muitos itens faltando, não vai conseguir acompanhar direito, porque daí é outra obra, outra editora, né? Então por isso que a gente optou pela editora Celd, que ela é fiel ao original, né? E tem também a obra lá da FEAL também, né? Da FEAL lá, que o Paulo Henrique Figueiredo também fizeram um grande trabalho, também traduziram também, né? Fica uma outra opção para quem quiser também estar fiel à primeira, à quarta edição. Se eu não me engano, a USE também, de São Paulo, também fez uma tradução da primeira à quarta também. E outros que daqui a pouco vão começar a fazer também, né? Trazer essa obra original de Kardec é muito importante, né? Fica a opção para todos. Quem quiser o PDF, como foi dito antes, baixem ali, né? Fazem o seu download gratuito, que a editora Celd disponibilizou para quem quiser. Então é isso, né, gente? Vamos então agradecer, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E agradecendo a todos, aos nossos benfeitores amigos, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco, conhecendo sobre essa pátria mãe que é o nosso universo, que todos nós estamos, né? Somos aprendizes do universo, né? Viajantes do universo. Ao nosso mentor amigo que nos inspirou, a toda a família, sob a tutela do nosso patrono espiritual, que é o nosso Pai Francisco, nosso Francisco de Assis. E nesse clima de paz, de harmonia, agradecemos então pela oportunidade mais uma vez, e que abençoe e ilumine também a todos que estão nos seus lares, que estão aí vibrando positivamente conosco, que possam receber também o amparo, o auxílio dos seus anjos de guarda, que peçam para receber essas energias e que possam então receber nos seus lares essa paz, esse passe astral aí que está disponível a todos nós. Muito obrigado então a todos, e damos então por encerrado as nossas atividades da Francisco da noite de hoje. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros, que assim seja.